Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler desde o verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 16 e 17. Mateus 21, 16 e 17. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Versículo 11 do mesmo capítulo. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Lucas capítulo 24, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E ainda um último texto, na Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor, somos tão gratos, porque podemos nos reunir em Teu precioso nome. Tu és Rei de reis, Senhor de senhores. Com reverência e dependência, nos assentamos aos Teus pés nessa noite, suplicando que o Senhor venha, pelo Teu Espírito Santo, bendito, Consolador, interpretar Tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos na compreensão e aplicação dela. Confiamo-nos às Tuas mãos e esperamos em Ti. No precioso nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Irmãos, nosso encargo para esses 4 dias, com a ajuda do Senhor, é compartilharmos a respeito de Betânia. Nos evangelhos existem 7 registros de visitas do Senhor a Betânia. Em cada uma delas, algo particular é realizado. Podemos dizer que o Senhor toma esse lar de Betânia e conduz esse lar desde uma situação de uma completa imaturidade espiritual, um desajuste funcional, e conduz o lar de Betânia a uma maturidade espiritual, tanto no conhecimento de Cristo, quanto no seu próprio serviço. Betânia tem muito para nos ajudar no que concerne ao significado da vida cristã e do serviço cristão. E há lições, tanto individuais quanto corporativas, que são de imenso interesse para as nossas vidas. Cremos que podemos assim dizer, se estudamos os evangelhos, nós podemos concluir facilmente que o discipulado a Cristo, ele vai de Betânia a Betânia. Mas aí precisamos explicar algo aqui importante. Em João capítulo 1, é descrito de uma forma absolutamente clara, literal, que Nosso Senhor foi batizado no Jordão, na região de Betânia. Betânia, além do Jordão, era o lugar onde João batizava. Agora, essa Betânia, além do Jordão, não é o lar de Maria, Marta e Lázaro. Há 2 Betânias. Uma Betânia, além do Jordão, quando tomamos Jerusalém como referência. Então, quando falamos além do Jordão, o ponto de referência é Jerusalém. Então, há uma Betânia após o Jordão, que é a Betânia onde João batizava. Sem entrar em detalhes, não temos tempo para isso. Se os irmãos lerem o capítulo 1 de João, os irmãos vão ver que ali começa o discipulado de 3 discípulos. Em Betânia, além do Jordão. O discipulado de André, o discipulado de João, o evangelista, o autor do evangelho, e o discipulado de Simão, o Simão Pedro. Nós sabemos que o discipulado de Simão Pedro, em particular, ele é considerado um paradigma. Ou seja, a forma como o Senhor tanto chamou quanto trabalhou na vida de Simão Pedro estabelece um padrão para o nosso discipulado. Então somos muito gratos ao Senhor pela sua mão forte, amorosa, gentil, com que ele trabalhou na vida dessa pedra bruta chamada Simão, transformando numa pedra preciosa. Simão Pedro aparece como o primeiro nome em todas as listas dos 12 apóstolos nos evangelhos. Isso não é ocasional, Simão Pedro ter o primeiro nome, já que, por exemplo, André foi chamado antes de Simão. Foi André quem conduziu Simão, chamado Pedro, ao Senhor. Mas por que o nome de Pedro vem sempre em primeiro lugar? Porque o discipulado de Pedro estabelece um padrão, um princípio. Então, quando nós
estudamos João capítulo 1 e vemos que Betânia, além do Jordão, onde João batizava, foi o início do discipulado, ao mesmo tempo, quando nós vamos, por exemplo, ao final do Evangelho de Lucas, muito claro o texto que lemos, nosso Senhor vai ascender aos céus, depois de 3 anos e meio de discipulado, discipulando seus discípulos, ele vai ascender aos céus de Betânia. Mas é a Betânia que está a 200 estádios de Jerusalém. Ou seja, 3 quilômetros. A distância de 3 quilômetros, aproximadamente, de Jerusalém. Na encosta do Monte das Oliveiras. Então, essa Betânia era o lar de Maria, Marta e Lázaro. Então, podemos dizer, o discipulado cristão começa em Betânia e termina em Betânia. Começou em Betânia, além do Jordão, onde nosso Senhor Jesus foi batizado, onde João batizava, onde o Senhor trouxe a si, podemos assim dizer, seus primeiros discípulos. Então foi trabalhando e trabalhando e trabalhando a vida deles, até despedir-se deles de Betânia. Mas agora Betânia, próxima de Jerusalém, o lar de Maria, Marta e Lázaro. E quando estudamos as 7 visitas do Senhor a Betânia, em cada uma delas nós vemos um progresso desse discipulado. É claro, o discipulado dos 12 não iniciou em Betânia, além do Jordão. O Senhor faz a sua primeira visita registrada nas Escrituras em Betânia, além do Jordão, nos últimos 6 meses da sua vida na terra. Nesses 6 meses, todas as visitas do Senhor a Betânia estão registradas. É claro, o Senhor pode ter feito muitas outras visitas a Betânia. Nós podemos ser, de modo nenhum aqui, dogmáticos, que essas foram as únicas. Mas são as únicas registradas. Então, se nós seguirmos essas 7 visitações do Senhor a Betânia, nós teremos um padrão maravilhoso de discipulado. O que o Senhor busca nas nossas vidas pessoais, vamos deixar esse ponto muito claro, vamos falar dele o tempo todo, e o que o Senhor busca na vida da igreja, na vida corporativa. Essas serão, com o suporte do Senhor, as 2 linhas que iremos seguir em todos esses dias em que meditaremos nesse assunto. O que o Senhor busca em nossas vidas pessoais. O que nós devemos ser para Ele. Mas também o que o Senhor busca em nossas vidas corporativas. Nós sabemos que quando o Senhor fala através do mesmo João, as 7 igrejas da Ásia, através daquelas cartas, nós vemos muito claramente o que o Senhor busca nas suas assembleias. Por exemplo, através daquelas 7 cartas. Vemos que o Senhor busca, em primeiro lugar, amor, Éfeso. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Éfeso vem primeiro, o Senhor mostra que Ele é amor e, por isso, busca amor. Ele só busca o que Ele é. O Senhor não é aquele, como aquele servo na parábola que Ele contou, o Senhor não é aquele que ceifa onde Ele não semeou. Compreende? O Senhor só ceifa onde Ele semeou. Então Ele semeia-se a si mesmo, pelo seu Espírito, pela sua palavra, na sua igreja e nos nossos corações. E o que Ele busca colher? Exatamente o que Ele semeou, a si mesmo. Então o Senhor buscou em Éfeso amor, e Éfeso foi achado em falta. O Senhor buscou em Esmirna fidelidade, porque Ele é a fiel testemunha. O Senhor buscou em Pérgamo santidade, porque Ele é o santo de Deus. Ele buscou então ali separação naquela assembleia mundana. O Senhor buscou em Tiatira submissão, porque o Senhor foi submisso, obediente até a morte, morte de cruz. O Senhor buscou em Sardes vida, porque nele estava a vida. Mas Sardes tinha o nome de que vive, mas estava morto. Lembra-se? O Senhor buscou em Filadélfia perseverança, porque Ele é o perseverante. Aquele que não hesitou e nem recuou. De angústia encheu seu coração, mas foi até o fim
no encargo que estava, então, trazido para o seu coração desde a eternidade, quando ele se apresenta para ser Cordeiro de Deus. Ele é o perseverante Filho, o perseverante Salvador. Então ele busca perseverança em Filadélfia. Tens de guardado a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Lembra-se? Falando da Filadélfia. E ele busca em Laodiceia realidade espiritual. Porque ele é o caminho, a realidade e a vida. Então ele busca realidade, porque ele é realidade. Mas Laodiceia olhava para si mesma e se via rica, abastada, suficiente, mas era miserável, pobre, cega, nua. Então o Senhor diz: compre de mim colírio, ensinando para aquela assembleia o caminho para se alcançar a realidade espiritual. Realidade espiritual tem preço. Nunca nos olvidemos disso. Então aquelas 7 cartas mostram, por exemplo, que o Senhor busca em suas igrejas. E o princípio é esse. Ele só busca o que ele é. Porque ele só ceifa o que ele planta. As assembleias são candeeiros. 7 assembleias. 7 candeeiros de ouro. O candeeiro não é a luz. Mas o candeeiro é o lugar onde a luz é colocada. Então o que o Senhor busca nos seus candeeiros? Luz. Por isso ele se apresenta como aquele que caminha entre os candeeiros, fazendo aquele trabalho de manter óleo nas lâmpadas e os pavios aparados. Maravilhoso. Que fala da provisão do Espírito Santo, necessidade suprema para que nós tenhamos Cristo como Senhor em nossas vidas e em nossas assembleias. O Espírito Santo, o único que pode trazer a nós o senhorio de Cristo. Óleo, mas também cruz. Não apenas o Espírito Santo, não apenas enchei-vos do Espírito, mas o caminho da cruz. Aquele que vem após mim, a si mesmo se negue e tome a cruz, se quereis ser os meus discípulos. Então, irmãos, há abordagens no Novo Testamento, em particular, muito interessantes, que nos ajudam a entender essas 2 linhas que vamos seguir em Betânia. O que o Senhor busca nas nossas vidas pessoais e o que o Senhor busca em nossas vidas corporativas. Então vamos manter isso bem fresco em nossos corações, porque essas serão as nossas linhas mestras. Busca do Senhor na vida pessoal, busca do Senhor na vida coletiva. Se você olha para as 7 igrejas, como já citamos, não é a mesma coisa. O Senhor não busca em nossas vidas pessoais exatamente isso. Ele não busca em nós o melhor amor, o supremo amor para Ele. Ele não busca em nós fidelidade, separação, submissão, perseverança, vida, realidade. Sim. E essas coisas, então, têm reflexo em nossa vida corporativa. Então, quando vamos a Betânia, nós vamos descobrir, por um outro ângulo, basicamente as mesmas coisas. Vamos ver. O que o Senhor busca nas suas assembleias. O que Ele busca em nossas vidas. Então, o discipulado cristão, segundo o relato dos evangelhos, ele vai de Betânia a Betânia. Então, podemos dizer assim, de Betânia além do Jordão, batismo. Qual é o marco do início de nossa vida cristã? O batismo. Quando somos batizados, confessando o nome do nosso Salvador, nosso Senhor, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o batismo. Ali inicia o nosso discipulado. Batismo. E qual é o término? Qual será o término de nosso discipulado a Cristo? Como poderíamos responder isso? O nosso arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4 diz que o mesmo Senhor descerá dos céus e nós então seremos arrebatados com Ele entre nuvens, com os santos, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus ascendeu de Betânia. E enquanto Ele ascendia, note bem, nós lemos Lucas 24, e você vai ter um texto mais ampliado em Atos capítulo 1, com mais detalhes. Enquanto nosso Senhor ascendia aos céus, diz o relato de Lucas mesmo, agora em Atos, capítulo 1, o Senhor os abençoava,
ascendia, uma nuvem o encobriu dos seus olhos, 2 varões foram vistos, de branco, e disseram àqueles que observavam a ascensão do nosso Senhor, literal, física, um corpo glorificado, ascendendo, e eles ouviram uma mensagem: por que estáis olhando às alturas, varões galileus? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do mesmo modo, como vistes subir. Então a ascensão do nosso Senhor tanto fala da sua entronização em glória, colocado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como fala e é a garantia de nossa glorificação com Ele, ou de nosso arrebatamento. Então o discipulado cristão vai do batismo ao arrebatamento. Vai do Rio Jordão ao Monte das Oliveiras. De Betânia a Betânia. Então, essa Betânia além do Jordão não será motivo de nosso estudo, esse lugar do batismo, mas sim a Betânia próxima de Jerusalém. O lar de Maria, Marta e Lázaro. O que há ainda como introdução de importante sobre essa Betânia? O nome Betânia, irmãos, tem alguns significados. Betânia significa casa da aflição. Betânia significa casa dos pobres. Mas, aqui o que mais nos interessa, Betânia significa casa dos figos. Casa dos figos. E há algo particularmente interessante aqui com relação aos figos, que nos ajudam na nossa visão do discipulado a Cristo. O que o Senhor realizou ali em Betânia. A figueira é uma planta extremamente interessante. É única em alguns sentidos. O fruto, chamado figo, segundo a botânica, ele não é exatamente um fruto. É o que a botânica chama de infrutescência. Seria o fruto por dentro, daquela carne, aquela aparência carnuda que nós chamamos de fruto e comemos. Não é? Não está errado chamar o figo de fruto. Ele realmente é um fruto. Mas, estritamente falando, essa parte carnuda que comemos não é o fruto. O fruto do figo está dentro do figo, assim como sua flor. Ele é uma infrutescência, como é chamado, derivada de uma inflorescência, ou seja, a flor do figo está dentro do figo. E ele tem aquela característica, você sabe, interessante, nos ajuda com relação a verdades espirituais, por isso estamos falando isso. O figo tem aquele umbigo. Você já viu aquela abertura no figo? E no Brasil não há uma vespa, um inseto específico, que promove a polinização da figueira, para que haja o fruto produzido de maneira natural. Há um inseto, uma vespa, uma classificação específica no mundo animal, única, que é destinada a fazer a polinização do figo. E no Brasil esse inseto não existe. Então as figueiras todas aqui são cultivadas de outra maneira, por mudas, por enxertos. Então, quando esse inseto, nós vamos colocar no lugar do inseto, quando ele entra no figo, primeiro que há uma simbiose ali maravilhosa. Ele se alimenta do figo e ele poliniza o figo, a figueira. Então, quando ele entra no fruto, ele tem uma visão muito linda desse fruto. Podemos dizer que quando essa vespa entra no figo, imaginemos que nós estamos aqui dentro de um grande figo nessa sala. Quando então ele entra ali e ele olha para cima, esse inseto, ele vê uma abóboda maravilhosa, como se ele estivesse numa caverna, com aquelas estalactites vindo de cima assim, em cor de romã, aquele vermelho interno do figo. É isso que ele vê. Aquela flor interna. Cada pontozinho preto no interior do figo, na verdade, é um fruto. Um pequeno fruto. Ali, na verdade, está o fruto. E aquela parte externa é a carcaça que nós comemos, né? Carnuda. Então, o que isso tem a ver com as verdades espirituais? Betânia é casa dos figos. Significa que a beleza, a flor do figo, não está por fora, mas está por dentro. Quando o Senhor trabalha nossas vidas no caminho do discipulado, a beleza da flor,
a beleza do trabalho do Espírito está essencialmente dentro de nós. Não apenas dentro de nós, mas em primeiro lugar e essencialmente dentro de nós. Então Paulo vai dizer assim: todos nós com o rosto descoberto. Antes não víamos nada, não víamos Cristo. Mas agora com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, o que ocorre conosco? Lá no nosso homem interior, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. E quem realiza esse trabalho? Paulo continua: pelo Espírito do Senhor. Isso é discipulado a Cristo. Então o Senhor trabalha em nossa vida interior seu próprio caráter. E isso então, quando vemos a figura do figo, nos ajuda a entender algo sobre o discipulado a Cristo. A flor é interna. A beleza, acima de tudo, é interna. É resultado de um trabalho interior do Espírito Santo, de glória em glória, transformados na sua própria imagem. Irmãos, há figuras no Velho Testamento que nos ajudam a entender esse mesmo princípio. Vamos citar algumas delas. O mesmo princípio do figo, dessa beleza, essa flor interna. Pense, por exemplo, no tabernáculo. Você já pensou sobre ele assim? No centro, no interior, na parte mais íntima do tabernáculo, o que estava? A parte mais central e sagrada: a arca da aliança. Os querubins da glória, e o santo dos santos, onde o Senhor manifestava sua presença e tinha comunhão. Mas aquele santuário era coberto por uma primeira coberta. Se estivéssemos agora aqui dentro do Santo dos Santos, nossa visão seria assim: a primeira coberta, a única que nós veríamos pelo lado de dentro, seria uma coberta maravilhosa. Era um estofo de cores azul, púrpura e carmesim. 3 cores. E mais o linho fino retorcido. Só que no caso do Santo dos Santos, essa primeira coberta tinha querubins bordados. Aí se você ler Êxodo 31, sabe o que está escrito lá? Que eles não eram feitos de uma maneira qualquer. Em Êxodo 31 diz assim: Deus encheu do seu espírito a artesãos. E ali são citados 2 em especiais. E é dito assim: ele será cheio do Espírito de Deus. De inteligência, de conhecimento, de sabedoria, são as palavras que você vai encontrar lá, para bordar artes, inclusive. Você pode imaginar isso? Irmãos, se nós vemos bordados feitos por mãos humanas, e já nos admiramos tanto, não é? Quem não se admira de um lindo quadro feito em ponto cruz? Não é? Conforme o motivo daquele quadro. Pode ser maravilhoso. O que será que nós deveríamos pensar daqueles querubins bordados por pessoas que foram cheias com o Espírito de Deus, em sabedoria e habilidade? Mal podemos imaginar. Então, quando aquele sumo sacerdote olhava para cima, esse era o que ele via. Esses querubins bordados nesse tecido, mas só ele via. Sobre essa coberta havia uma segunda coberta. Está descrito tudo isso no livro de Êxodo. A segunda coberta era pele de cabras, mais rústico, sem beleza. Havia uma terceira coberta, peles de carneiro tinta de vermelho. Cada uma delas tem um sentido. E havia uma última coberta, essa era a mais externa, peles de animais marinhos. Então agora, partindo de um outro ponto de vista, quem olhava o tabernáculo de fora, o que via? Sabe o que diz Isaías 53? Escute isso. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e dele não fizemos caso. Quando o tabernáculo era olhado do lado de fora, não havia beleza nenhuma. Ele é uma figura de Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele era cheio de graça e de verdade. João vai dizer, e nós vimos a sua glória. Por quê? Porque os olhos de João puderam ser abertos para ver quem ele era. Mas olhando de modo natural, nenhuma beleza. Um homem comum, discipulado a Cristo, segue o mesmo princípio.
O Espírito Santo trabalha em nós o caráter de Cristo em nossa vida interior, em nosso homem interior. E na medida em que esse trabalho vai sendo executado, então sim, a sua beleza, algo da sua beleza pode ser visto de fora, mas nunca toda a sua beleza. No templo, a mesma coisa. Uma outra figura interessante. As janelas do templo, irmãos, agora não o tabernáculo, mas o templo, elas eram feitas de uma maneira muito interessante, que também nos ajuda a ver a mesma verdade. As janelas do templo, para quem estava dentro do templo e olhava para fora, elas tinham uma pequena abertura interna. Note bem isso. E as paredes eram muito largas do templo, e à medida então que a janela seguia, digamos assim, como ela foi feita, o orifício se abria. Pense numa lente de câmera fotográfica antiga. Primeiro aquele obturador estreito, então aqueles focos, né? Parece uma sanfona, não é? Onde você tem um quadrado menor, um quadrado maior, um quadrado maior, até um último mais largo ainda. Ou seja, quem olha de dentro, olha a partir de um pequeno orifício, mas como a janela se abre, então ele tem uma visão ampla, uma visão do todo. Quem está de dentro. Mas quem está de fora e olha para dentro? Exatamente o contrário. Ele terá uma visão obstruída, não é? Porque a janela é ampla para fora, mas é estreita para dentro. Viu de novo o mesmo princípio? Tente entender isso baseado no que Paulo escreve em Coríntios. Escute isso. Porque o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Ou seja, se Cristo está sendo formado em nós, nós discernimos bem todas as coisas. Há luz em nós. Nós podemos julgar bem, discernir bem. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele próprio não é discernido por ninguém. Então os que olham de fora poderão ver apenas por um orifício bem pequeno. Então sempre a característica essencial do trabalhar de Deus em nós é o homem interior, o nosso espírito, onde o Espírito Santo e a cruz têm trabalhado diuturnamente para talhar, para forjar em nós um caráter, o caráter de Cristo. E foi isso que o nosso Senhor fez em Betânia. Quando vamos à primeira visita, a que nós lemos e vamos entrar nela, agora mesmo, nós vamos ver um lar desajustado. Na primeira visita, Lázaro nem é mencionado. Onde está Lázaro na primeira visita? Você viu? Em Lucas 10? Não sabemos. Marta está toda confusa e atrapalhada. Toda desajustada. Toda complicada. Vamos ver quais são as palavras usadas lá. Maria pôde assumir uma posição bendita, já nessa primeira visita, como ela é declarada ali, aos pés do Senhor. Na segunda visita, nem tanto assim. Maria estava hesitante até mesmo de ir encontrar o Senhor. Quando o Senhor veio para Betânia, mas seu irmão já estava morto. Já era tarde na visão dela. Então ela nem mesmo levanta do seu lugar para ir encontrar o Senhor. Marta vai, mas Maria não. Então o Senhor ministra ali nessa segunda visita em João 11, maravilhosas lições, para levar aquele lar a um maior conhecimento de Cristo. Por isso lemos Filipenses, onde Paulo fala assim, para o conhecer, e agora o que ele põe como número 1, o poder da sua ressurreição. Foi isso que o lar de Betânia conheceu logo na segunda visita do Senhor Jesus. Quando o Senhor visita essa família a segunda vez, o irmão Lázaro já está morto, o irmão delas. E o Senhor vai demonstrar o poder de sua ressurreição. Maravilhoso. Em visitas mais adiantadas, Paulo continua o texto de Filipenses assim, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Quando nós vamos a visitas mais adiantadas, nós vamos ver o Senhor tendo comunhão de seus sofrimentos com o lar de Betânia. Quando ele entra em Jerusalém, naquela entrada chamada triunfal, ele passa uma tarde toda até o anoitecer observando o templo. Isso está registrado em Marcos capítulo 11, versículo 11. E lá diz assim, tendo observado tudo, sendo já tarde, se retirou para Betânia com os 12. Não é dito que o Senhor tenha falado nenhuma só palavra. Sabe o que ele viu no templo? Ele viu sacerdotes promíscuos,
prostituindo o serviço do templo. Ele viu mercadores e cambistas. Ele viu todo um desajuste daquela que devia ser a casa de Deus. No dia seguinte é que ele vai voltar a ela, a Jerusalém, e vai dizer: esta casa deveria ser a casa de oração, e vós a transformais em um covil de salteadores. No dia anterior ele observou isso tudo, mas não disse nada. E para onde ele vai à noite? Para Betânia. Com Betânia ele podia compartilhar, ter comunhão dos seus sofrimentos. O autor de Hebreus diz que nós somos chamados para ser participantes de Cristo. Hebreus 3,14 é a referência. Nos temos tornado participantes de Cristo. Sabe qual é a palavra para participantes ali, na língua original? Companheiros. Companheiros de Cristo. Que maravilha, irmãos. Com quem o Senhor Jesus poderia compartilhar dos seus sofrimentos? Com seus discípulos? Eles não entendiam nada. Nós iremos ver, com a ajuda do Senhor, que possivelmente Maria de Betânia foi a única que pôde compreender o coração do nosso Senhor Jesus. Por isso ela fez o que ela fez. Quando ela tomou aquele vaso de alabastro e ungiu, segundo Mateus, a cabeça, segundo João, os pés, e Marcos também, cita a cabeça, temos que combinar os dois relatos. Então ungiu a cabeça e ungiu os pés do Senhor. E os discípulos, sabe o que disseram? Para que esse desperdício? Nem eles compreenderam. Aqueles que caminharam com ele, nessa ocasião, já há 3 anos e meio, não compreenderam. Mas Maria compreendeu. Então podemos dizer que o Senhor realizou um trabalho em Betânia que muito nos interessa. Porque havia pelo menos uma pessoa ali que compreendeu algo a respeito do Senhor que ninguém mais compreendeu. Nem Pedro, nem João, nem Tiago e nem ninguém. Então, irmãos, as 7 menções de visitas do Senhor a Betânia têm muito para nos ajudar. Naquelas 2 linhas. O que o Senhor está buscando em nossa vida pessoal. O que Ele quer fazer em nós. O que Ele quer produzir em nós. Que tipo de caráter Ele quer forjar em nós. Pelo Espírito e pela cruz, como já falamos. E, consequentemente, o que Ele busca nas suas assembleias. Pequenas Betânias são para o Senhor as suas assembleias. Pequenas Betânias. Essencialmente falando, resumidamente falando, o que o Senhor busca em Betânia. Corações que o amam, Lázaro, mãos que o servem, Marta, e ouvidos que o ouvem, Maria. Isso é o que o Senhor busca, resumidamente. Mas quando estudamos essas visitas todas, então nós vamos ver que há muitas questões específicas dentro desses aspectos que nós precisamos atentar para elas. Então, vamos começar com essa visita de Lucas capítulo 10. É a primeira visita registrada então do Senhor a Betânia. Vamos voltar juntos a ela. Acho que seria bom, antes ainda, me perdoem, de ler esse texto, Lucas 10, mantenha esse texto aberto, Lucas 10, 38. Antes ainda de lermos esse texto, vamos guardar em nosso coração o seguinte: o que o Senhor faz quando Ele entra em Betânia? Nós vamos estudar já a primeira entrada, a primeira visita do Senhor a Betânia. O que Ele faz quando Ele entra em Betânia? Penso que alguns textos vão nos ajudar muito, em particular textos dos Salmos, que vão nos dizer assim, por exemplo, Salmo 36, 9, um versículo muito conhecido. É dito assim: em ti, ó Deus, em ti, ó Deus, está o manancial da vida. Agora escute a sequência. E é na sua luz que nós vemos a luz. Então o que o Senhor fez na sua primeira entrada em Betânia? Luz raiou naquele lar. Lázaro, como vimos na primeira vez, não é mencionado ali. Marta estava toda desajustada ali. Luz entrou naquele lar. João vai dizer no início do seu evangelho: a vida estava nele. Em ti, ó Deus, está o manancial da vida. Salmo 36. João vai dizer: a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. João, e o Salmo vai dizer: na tua luz nós vemos a luz. Você vê essas duas coisas juntas?
Vida e luz. Ou seja, quando o Senhor Jesus veio morar em nós pelo seu Espírito, Ele não apenas é para nós vida, mas Ele é para nós, ou em nós, luz. Isso significa que Ele tem, sim, Ele tem, sendo o Deus supremo que Ele é, sendo luz como Ele é. Eu sou a luz do mundo, Ele diz. Ele vai, sim, passo a passo, progressivamente, iluminando os antros do nosso coração, as cavernas de nossos corações. Irmãos, aqui nós já temos que fazer uma primeira decisão. Nós teremos que dizer sim ao Senhor ou não ao Senhor. Porque o desejo do Senhor é realizar exatamente esse trabalho em nós. Expor as motivações de nosso coração. Expor os pensamentos de nosso coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra como uma espada afiada de 2 gumes e é capaz de discernir, dividir alma de espírito, juntas e medulas, e sondar os pensamentos e os propósitos do coração. Esse é o significado de luz. Nosso Senhor Jesus é a luz. Então, quando Ele entra em Betânia, Ele entra nessa qualidade, como vida e luz. Logo na segunda visita Ele vai mostrar que Ele é a vida. Você se lembra? Eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a segunda visita, logo no início. Então esse é o primeiro texto para nos ajudar. Quando Ele entra nesse lar de Betânia, sem dúvida, ali haviam trevas. E o Senhor é a luz. Então Ele vai lançar luz nesses compartimentos todos. Mais um texto para nos ajudar, ainda dos Salmos. Salmo 119, o versículo 130, muito precioso verso, que vai dizer assim, na tradução, Revista Atualizada, está escrito assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá sabedoria aos simples. Numa linguagem mais literal, a partir do texto original, o versículo seria assim: a entrada de tuas palavras dá luz. Maravilhoso versículo. O que o Senhor fez quando Ele entra em Betânia? A entrada de tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Por isso, de alguma maneira, irmãos, o coração de Maria foi tão atraído pelas palavras de nosso Senhor. Nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco no texto, e nós vamos ver que é muito possível que Maria estivesse ajudando Marta no serviço, mas em algum momento, por algum motivo, ela foi de tal modo atraída pelas palavras do Senhor, que ela para e assenta-se aos pés do Senhor. E é repreendida pela sua irmã, você se lembra? Porque de tal maneira ela foi atraída pelas palavras do nosso Senhor. Você se lembra que um dos registros dos evangelhos diz assim: Ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Aquela escolta de soldados, em um dado momento, determinado momento, foi enviada para trazer o nosso Senhor. Escolta do Sinédrio, dos religiosos. Tragam um homem aqui. E saiu aquela escolta, designada com uma missão. Você pode imaginar isso? Eram guardas. Então eles vão chegar e vão ver o Senhor ensinando algumas pessoas. E é dito que eles voltam de mãos vazias. Eles poderiam ter perdido sua cabeça. Mas eles não puderam lançar a mão do Senhor. Por quê? Eles perguntam, as autoridades perguntam para esses guardas: onde está o homem? E eles respondem assim: ninguém jamais falou como este homem. Não é uma frase maravilhosa? Ninguém jamais falou como este homem. A entrada das tuas palavras dá luz e dá sabedoria aos simples. Então, irmãos, o Salmo 43 ainda, mais um salmo, no versículo 3, diz assim: agora é um pedido, agora é um clamor. Se nós queremos ser Betânia para o Senhor, há um primeiro clamor. Sabe qual é o primeiro clamor? Salmo 43, 3. Abra sua Bíblia, por favor. Esse versículo diz assim: envia a tua luz e a tua verdade. Escute bem, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Nós queremos ser um tabernáculo para Deus, nós queremos ser um lugar de habitação para o Senhor.
O que nós queremos de nossas vidas, em particular de nossas reuniões? Nós queremos que o Senhor habite entre nós. Nós queremos perceber a realidade espiritual do cumprimento daquelas palavras do Senhor Jesus, dizendo assim: eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Lembra-se essa palavra do Salmo 22, citada em Hebreus? Lembra-se uma outra palavra que diz assim: cantar-te-ei louvores, o Senhor falando ao seu Pai. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Nós queremos experimentar isso? Irmãos, há uma demanda. Há um preço. Qual é a nossa primeira oração? Salmo 43, 3. Envia, Senhor, a tua luz e envia a tua verdade. O que elas vão fazer em nós? O que fez com Betânia. Nós vamos sendo expostos, 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 iluminados. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. De glória em glória, contemplando a beleza do Senhor, tendo o Senhor passeando e andando entre nós. Acho tão maravilhoso que o apóstolo Paulo tenha citado essa expressão do Velho Testamento, escrevendo aos Coríntios. Maravilhoso, porque agora é o tempo da igreja, é o tempo do Novo Testamento. E Paulo vai tomar essa promessa do Velho Testamento e vai citar em 2 Coríntios capítulo 6. Eu habitarei e andarei no meio deles. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não é maravilhoso, irmão? Irmãos amados e irmãs, não podemos nos contentar com menos do que isso em nossas reuniões. Em particular, no partir do pão. Nada menos do que isso. Precisamos da realidade espiritual de nosso Senhor, exercendo seu ministério no meio de nós. Por isso, 1 Coríntios 14, tão maravilhoso, não é? Um tem, o outro tem, este traz, aquele traz. Lembra as palavras de Coríntios? Este tem salmo, este tem doutrina, aquele revelação, este outro conhecimento. Tudo seja feito com decência e ordem. Tudo seja feito para a edificação. Todos podereis profetizar. E em se tratando de profetas, falem 2 ou 3, um após o outro, os outros julguem. Que ordem maravilhosa! Mas então há uma primeira oração para que nós possamos alcançar isso. Séria e sincera. Senhor, envia luz, mais luz. Luz dupla. Luz sobre quem tu és, luz sobre quem eu sou. Então você nem precisa pedir para o Senhor enviar luz dupla. Sua luz é dupla. Quanto mais nós vemos a glória de Cristo, mais nós vemos a nossa necessidade. Nossa pequenez, nossa limitação, nossa dependência. Impossível que o conhecimento que temos de Cristo seja maior do que o conhecimento que temos de nós mesmos. Impossível. Um segue o outro a par e passo. São iguais. Então envia a tua luz, envia a tua verdade. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Envia a tua luz e tua verdade para que me guiem. Você vê, irmão? E me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. A igreja é tabernáculo de Deus. Por que não temos experimentado o Senhor Jesus em maior plenitude? Por quê? Por que não temos mais realidade espiritual em nossas reuniões? Por que não temos mais de um ministério a Cristo e por Cristo? Por que não temos realidade maior no partir do pão? Todos nós, falando de modo geral. Porque há um preço prévio. Essa oração corajosa, sincera, honesta, envia a tua luz, Senhor, e tua verdade, para que me guiem e me levem. Ah, irmãos, quanta necessidade temos disso. Então o versículo vai dizer assim, na sequência do Salmo 43. Escute. Então eu irei ao altar de Deus. De Deus que é a minha grande alegria. Sabe o que uma irmã do passado disse? Jessie Penn-Lewis. Nós cristãos não temos alegria. É a alegria que nos tem. Essa irmã realmente conheceu o Senhor. Ela conheceu uma alegria intocável. Uma alegria que não era dependente de circunstâncias. Era uma alegria que a tinha.
E não uma alegria que ela tinha. Compreendeu a diferença? Ela morava na alegria. Mas, irmãos, isso não é automático na vida cristã. Você viu o que o Salmo diz? Envia luz, Senhor. Envia a tua verdade. Santifica-nos na verdade. Tua palavra é a verdade. Dá-nos tua palavra. Vivifica a tua palavra em nosso coração. Vivifica a tua palavra entre nós. Ajuda-nos a amar tua palavra. Ajuda-nos a ouvir tua palavra. Coração de Maria. Então o resultado? Tua luz e a tua verdade vão nos guiar. Vão abrir um caminho para nós. Um atalho para nós nesse desconhecido. Para que nos levem ao teu santo monte e a teus tabernáculos. Você vê, irmão? Você vê que é um caminho ascensional. Por que nós lemos Filipenses no início? Por vários motivos. Esse é um deles. Paulo vai dizer assim, não que eu tenha obtido a perfeição, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. É dito de Maria a mesma expressão. O Senhor falando para Marta, se referindo a Maria, que ela buscou uma só coisa. Dizendo para Marta, Marta, uma só coisa é necessária. E Paulo vai usar a mesma expressão, dizendo, uma coisa eu também faço. Esqueço as coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão e prossigo para uma vocação ascendente. É a palavra ali para soberana, em algumas versões. Uma vocação ascensional, ou seja, é de glória em glória, é de fé em fé, é de força em força, como diz a Escritura. Que importante isso, irmãos. A glória de Deus, a presença de Deus, a plenitude de Deus, em particular na vida da igreja, claro que em nossas vidas também, mas em particular no nosso serviço, na nossa vida juntos, no nosso congregar, no nosso adorar ao Senhor, servir ao Senhor, nunca é automático, irmãos. Sempre terá um preço, e o preço é tudo. É que nós desejemos profundamente a luz e a verdade do Senhor em nossos corações e entre nós. Amemos a sua palavra, acolhamos a sua palavra, sejamos homens e mulheres da palavra. Por que temos vidas tão fracas, irmãos? Porque a palavra de Deus tem em nós uma penetração superficial. Cai entre rochedos, recebe a palavra com alegria. Oh, que palavra! Oh, que bênção! Oh, como o Senhor nos falou! Mas o solo é rochoso. Então não tem profundidade, a raiz não penetra. Então quando vem o sol, dia a dia, cuidados, tribulação, coisas, seca-se a raiz, porque o solo é rochoso. Outros recebem a palavra com a mesma alegria, mas entre espinhos. E o Senhor diz que os espinhos são de novo cuidados, deleites, prazeres, e eles crescem, são fortes, crescem, tira o sol da planta, sufocam a palavra. E um dos evangelistas diz assim, os seus frutos não chegam a amadurecer. O que você acha, irmão? Temos a palavra, recebemos a palavra, nos alegramos com a palavra, mas os frutos não amadurecem. Por quê? Espinhos. Que segundo o Senhor são 4 coisas. Deleites da vida, amamos a vida. Sabe como João chama isso? Soberba da vida. Amar a vida pela vida, amar a vida por causa da vida. O mais importante é a nossa vida, é a vida em si. Soberba da vida. Então, deleites da vida, cuidado do mundo, fascinação das riquezas e demais, ou todas as demais, ambições. Sufocam a palavra e ela fica infrutífera, ou seus frutos não amadurecem. Então, como podemos ter plenitude? Essa palavra plenitude não será uma realidade para nós, porque não temos vivido em plenitude. Terra rochosa, rasa, espinhosa. Então, irmãos, graças ao Senhor por sua fidelidade, graças ao Senhor porque Ele é a luz e porque Ele é a verdade. Isso é tudo que Ele é. Mas vamos olhar então no que concerne a nossa responsabilidade e vamos aprender. Há uma demanda, há um preço. E nós precisamos ser honestos em ir diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero, ajuda-me na minha vontade. Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Lembra daquele enfermo falando isso para o Senhor? Graças a Deus nós podemos abordá-lo assim. Eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Eu quero,
me ajuda na minha vontade. Graças ao Senhor. Porque assim, então, Ele vai fortalecendo em nós aquilo que Ele quer, para que encontre resposta em nosso coração. Então foi isso que Ele fez em Betânia. Ele enviou sua luz, enviou sua verdade e guiou esse lar a um alto monte, aos seus tabernáculos. Finalmente, do Monte das Oliveiras, Ele partiu, abençoando-os, fazendo uma promessa para eles. Que maravilha! Nosso Senhor discipulou aqueles 12, 3 anos e meio. Por que Ele não partiu de outro lugar? Porque em Betânia Ele tinha o seu lar. Quando Ele foi rejeitado por todos, finalmente, irmãos, quando seu coração estava cheio de angústia, sabe onde Ele estava pernoitando? Em Betânia. Seus 6 últimos dias Ele passou em contato com Jerusalém, mas pernoitando em Betânia. Por quê? Quando Ele ia para Betânia, necessariamente Ele tinha que fazer uma coisa: virar as suas costas para Jerusalém. Do contrário, era impossível ir para Betânia. Porque não tinha nada em Jerusalém que trouxesse alegria para o seu coração. Aquele lugar que deveria ser o centro da adoração a Deus, se tornou num covil de salteadores. Aqueles que deviam representar Deus, sacerdotes, que eram os mestres no Antigo Testamento. E eles eram responsáveis pela lei e por ensinar o povo. Então os sacerdotes são os mestres do Antigo Testamento. Sabe o que os mestres estavam fazendo? Recebendo propinas dos mercadores para poder aprovar animais que não eram aprovados para serem sacrificados. Pode imaginar? Então nosso Senhor viu essa cena e Ele vira as costas para Jerusalém, mas Ele vai para Betânia. Em Betânia Ele encontrou comunhão. Em Betânia Ele encontrou adoração. Aquilo que Maria realizou na 3ª visita, em João 12, é tão singular. Com a ajuda do Senhor nós chegaremos lá e vamos ver que aquele é um clímax, irmão, em certo sentido, um clímax do que o Senhor quer encontrar em nós, para Ele. Porque é isso que Ele é para nós. Então, vamos ver alguma coisa antes de concluirmos sobre essa primeira visita que nós já lemos. Primeira coisa já falamos, Lázaro, Lucas 10, 38. Em primeiro lugar, Lázaro não é mencionado. Claro que não vamos especular aqui. Não é possível fazer nenhuma especulação por que Lázaro não é mencionado. Provavelmente, Lázaro nem na casa estava. Seria difícil ele estar nessa casa e não ter sido citado, já que eram só 3 moradores dessa casa. Então, Lázaro provavelmente não estava interessado no Senhor, nas coisas do Senhor, do reino de Deus, na palavra do Senhor, indiferente, muito provavelmente. Marta, a segunda figura que vamos examinar aí, em algo que possa nos ajudar, é dito assim em primeiro lugar sobre Marta, veja, no versículo 38, parte final. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Interessante que quando Lucas diz hospedou na sua casa, isso é sugestivo. Sabe o que isso nos sugere? Que Marta era a irmã mais velha. E então ela é considerada a cabeça da casa. Por isso ela é aquela que se ocupou em servir, em fazer, em prover, em ser a anfitriã, para poder servir o Senhor. Então a casa é identificada com Marta, mas a Bíblia é tão maravilhosa. Porque se você ler João 11, que registra a segunda visita, preste atenção, vamos ver amanhã talvez, é dito assim, que Jesus... as irmãs de Lázaro enviaram um recado para Jesus e elas eram da aldeia de Maria. Muito interessante. A casa de Betânia é dita como sendo casa de Marta, mas a aldeia é a aldeia de Maria. Compreendeu? Quando você tem uma pessoa muito amada e muito especial que mora em alguma cidade e o nome daquela cidade é mencionado, o que você fala? Aquela é a cidade dele. Não é assim? Parece que ele é o dono da cidade, né? Aquela é a cidade dele, ou a cidade dela. Assim as Escrituras fazem. A aldeia era a aldeia de Maria. Porque o que o Senhor tinha de mais precioso em Betânia estava representado por Maria. Louvado seja o Senhor. Então, com relação a Marta, uma primeira lição que nos ajuda. Provavelmente Marta era a cabeça
da casa. Mas ela vai aprender algumas lições e ela vai aprender quem é o cabeça. Deixe-me adiantar para os irmãos aqui 3 palavras, também para você guardar no seu coração, todas 3. O lar de Betânia aprendeu, primeiro, a respeito do reinado do Senhor Jesus. Reinado do Senhor Jesus. Ele é o rei. O lar de Betânia aprendeu sobre o encabeçamento do Senhor Jesus. Ele é a cabeça. Encabeçamento. Terceira palavra. O lar de Betânia aprendeu a respeito do senhorio do Senhor Jesus. Muito importante. Vamos ver à medida que estudamos. O lar de Betânia aprendeu sobre reinado, encabeçamento e senhorio de Cristo. Quando Maria, na terceira visita, João 12, unge a cabeça do Senhor, sabe o que ela está dizendo? Tu és a cabeça. Quando ela unge os pés do Senhor, sabe o que ela está dizendo? Tu és o rei. Eu, servo, sou. Cabeça e os pés. Eles compreenderam quem é o Senhor como rei, seu reinado, e então compreenderam seu encabeçamento e seu senhorio. Se ele é o rei, ele tem que ser a cabeça. Se ele é o rei, ele tem que ser o Senhor. Mas o lar de Betânia não aprendeu isso na primeira visita. Talvez na terceira visita. E daí para frente. Então, essa é a primeira coisa importante sobre Marta. Marta e a sua casa, colocada aqui então como a cabeça da casa. Saltando o versículo 39, já que ele vai falar de Maria, já voltamos a ele rapidamente. O verso 40 continua com Marta. Então vá seguindo aí, por favor. Lucas 10, 40. Mais sobre Marta. É dito assim: Marta agitava-se de um lado para outro. E essa palavra agitava-se na língua original diz respeito a exatamente isso. A ideia é como que Marta estivesse, podemos dizer assim, sacando panelas daqui e dali. Compreende? E pega uma aqui para isso, e pega outra aqui para isso, e aborda uma pessoa aqui, e aborda uma outra pessoa ali. Essa é a palavra usada para agitar. Estava de prontidão, fazendo, ouvindo, falando, tudo ao mesmo tempo, como uma chefe de cozinha. Então é dito, Marta agitava-se de um lado para outro. E continua, mais uma palavra interessante aí. Ocupada em muitos serviços. A palavra ocupada, na versão que estou lendo, você pode ter uma outra palavra aí, né? Na língua original também é de ajuda para nós. A palavra ocupada significa distraída e também cansada. Isso também nos ajuda bastante. Irmãos, precisamos diferenciar, preste atenção aqui, entre, tanto na nossa vida cristã pessoal, quanto na vida corporativa, precisamos diferenciar o que é atividade espiritual e o que é ativismo espiritual. Compreendeu? Atividade espiritual é resultado do governo de Cristo. Nenhum cristão pode ser inativo. Pedro fala no seu epístolo assim, para que não vos torneis infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nem inativos, olha a palavra que Pedro usa, 2 Pedro capítulo 1, para que não vos torneis inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de Cristo. Mas uma coisa é atividade espiritual, resultado do governo de Cristo, da liderança do Espírito Santo. Outra coisa é ativismo espiritual. É o fazer pelo fazer. É o fazer por qualquer outro motivo, que não é o encabeçamento de Cristo. E aí tem muitos motivos, irmãos. Alguns deles se referem a nós mesmos. Nós fazemos para, quem sabe, receber glória, louvor, sermos recompensados, sermos vistos. Essas coisas estão em nós, não é? Precisam ser lidadas, tratadas pelo Senhor adequadamente. Não interpretarmos serviço como sendo marca de vida interior. Há muito serviço que é feito na energia da carne, não é? Então há muita diferença entre uma atividade espiritual e um ativismo espiritual. Então está aqui Marta representando o que é ativismo espiritual e não atividade espiritual. Então a palavra ocupada significa também distraída e cansada. Distraída é uma palavra forte. Se ela estava fazendo um serviço distraído, então não era um serviço focado, não é? E assim pode ser o nosso. Distraídos no serviço a Cristo, divididos no serviço a Cristo. E o resultado fatalmente será cansados,
no serviço a Cristo. Me lembro há muitos anos atrás, isso há quase 30 anos, eu estava junto com outro irmão, num certo lugar, compartilhando a palavra, esse outro irmão mais velho, e me lembro quando uma pessoa chegou para ele, entusiasmada, uma pessoa mais jovem, chegou para esse irmão mais velho, que estava comigo, e disse assim: irmão, eu quero muito que você conheça aqui uma pessoa muito especial para mim. Uma pessoa assim que se cansa na obra do Senhor, está cansado na obra do Senhor. Aí esse irmão disse assim: eu quero muito conhecê-lo, para nós nos ajudarmos a descansar. Vamos ter uma utilidade grande aqui, conhecendo esse irmão. Distraída e cansada em muitos serviços. Veja mais no verso 40. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Essa palavra deixado, quem escreve é Lucas. Ele usa essa mesma palavra no livro de Atos. Você não precisa abrir, apenas registra aí se quiser conferir depois. No capítulo 6 de Atos, no versículo 2, quando ele está descrevendo o serviço dos diáconos, Pedro dá uma palavra ali e diz assim: não é lícito que nós deixemos, abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E lá a palavra usada foi abandonemos. É exatamente a mesma palavra aqui na língua original. Por que estamos reforçando isso? Porque Marta se viu abandonada. Marca importante. Porque ela não estava em uma genuína atividade espiritual, então ela estava de olho no serviço ou na atitude dos outros. Todas as vezes que não estamos respondendo a uma verdadeira liderança do Espírito, preste atenção, nós estaremos nos comparando com outros. Tanto com a vida de outros, quanto com o serviço de outros. Então, Marta se viu abandonada. Ela disse: Senhor, abandonada, não te importas que minha irmã me tivesse deixado. A palavra é abandonado. E ela continua: que eu fique a servir sozinha. Essa expressão sugestiva. Eu fique a servir sozinha. Então, embora já falamos, não podemos ser dogmáticos aqui não, mas esse versículo sugere das duas uma. Preste atenção aqui nas duas opções, as duas falam conosco. Primeira opção: tanto Marta quanto Maria estavam servindo, como já citamos até essa primeira. Mas num determinado momento, Maria deixou todo o serviço. Porque ela foi ganha, atraída de tal forma pelas palavras do Senhor, que ela parou tudo e se assentou. E começou a ouvir o Senhor. Essa é uma primeira possibilidade real. Agora veja a segunda. A segunda é que Marta e Maria estivessem ambas ouvindo. Mas num determinado momento, Marta se levantou para servir. E então, qual seria o erro de Marta? Ela se levantou na hora errada. Ela não ouviu as palavras do Senhor até o fim. Isso também nos ajuda muito, irmãos. Todo serviço genuíno a Cristo, que tem a realidade espiritual, tem que ser resultado de ouvirmos totalmente a Cristo. A palavra ministério, escute isso. Na língua original, a mais comum, a mais usada é diaconia. Você conhece essa palavra? Essa palavra significa serviço. Diaconia, ou ministério. Ministrar é servir. Ministério, diaconia. Agora, sabe o que significa diaconia? Ouvir totalmente. Não é importante? Dia, total, totalmente ou através. E esse conia vem do ouvir. Ouvir completamente. Queremos ser bons diáconos? Queremos ser bons servidores? Queremos ser bons ministros? Então temos que ouvir, mas ouvir até o fim. Você já viu como uma criança ouve? Uma criança ouve até a segunda palavra. Não é assim? Então isso determina que a vida dela seja tão distraída, tão perturbada, tão cansada e tão inútil no que concerne ao serviço. A fazer um bom serviço, não é verdade? Porque os ouvidos não foram bem treinados. O coração não está focado, a atenção não está conquistada, não há nada ali. Há vida, não há? Há vida. Compartilha da nossa vida, nosso filho. Assim Deus conosco e nós com Ele. Mas Ele quer nos levar a mais.
a mais de seu conhecimento, mais luz, mais verdade, mais realidade espiritual, para que então tenhamos um serviço mais efetivo. Não é o quanto nós fazemos, mas é como fazemos, de onde procede. Então, essa era Marta, abandonada, como ela diz. Agora, mais uma coisa importante aqui. Você vê que já seria uma situação séria de Marta até aqui, o que ela está falando da sua irmã, eu estou uma abandonada, não é? Mas há algo mais grave. Olha o versículo. Irmão, ela é tão ousada que ela está dando uma ordem para que o Senhor dê uma ordem. Está ordenando o Senhor a ordenar. Ela está dizendo, ordena, Senhor. Você vê a ousadia dela? Então realmente ela se colocou sobre o nosso Senhor, dando ordens para o nosso Senhor. Agora veja aqui, mais uma coisa ainda. Senhor, não te importas. Localizou aí, no meio do versículo 40? Sabe o que ela está dizendo? Senhor, a senhora é bem descuidada, hein? Você não está vendo o que a minha irmã está fazendo? Essa é uma atitude. Senhor, não te cuidas? É a ideia. Senhor, não te importa? Senhor, o senhor não está vendo? Senhor, o senhor não presta atenção. Foi isso que ela disse para o Senhor. Importante. Porque mostra onde estava o olho de Marta. Marta tinha um olho na panela e um olho em Maria. E nenhum olho no Senhor. Essa era Marta. Não te importas? Ordena-lhe. Veja como termina o verso 40. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E vamos concluir agora. Ainda temos o verso 41. Sobre Marta ainda. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. Chamando Marta 2 vezes. É algo sério. Quando o Senhor chama 2 vezes, Ele vai falar algo muito importante. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar, mas eu roguei por ti. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Marta, Marta, andas inquieta. A palavra para inquieta aqui é ansiosa. Sério. Toca nossos corações. Uma vida cristã cheia de ansiedade é inadequada. Nós estávamos há poucos dias compartilhando com alguns irmãos, apenas de passagem aqui, sobre essa questão inquieta ou ansiosa. Algo muito interessante e sugestivo. Lucas 12. O Senhor pronuncia uma parábola a respeito daquele mordomo fiel, a quem o Senhor confia todos os seus bens, quando ele vai para as festas das bodas, lembra? Então ele volta e confia o seu reino, as suas coisas, ao seu mordomo. Então ele diz, bem-aventurado é o mordomo fiel e prudente. Você se lembra dessa passagem? Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Lembra-se? Lucas 12. No mesmo contexto, na mesma ambiência, o Senhor está falando para o mesmo público, as mesmas pessoas. Sabe o que tem antes dessa menção da volta do Senhor? A menção da volta do Senhor começa assim. Cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ele está falando da segunda vinda dele, não é? Mas sabe o que está no contexto imediatamente anterior, ligado a essa passagem? Nosso Senhor dizendo assim, escute, eu, porém, vos advirto. É uma advertência que está ligada à vinda dele. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nem quanto ao comer, nem quanto ao beber, nem quanto ao vestir. Mais à frente, no texto de Lucas 12, ele diz, não vos entregueis a inquietações. Irmãos, ele menciona isso no contexto da vinda dele. Ele está dizendo que nossas ansiedades assumem proporção tal que nós perdemos o maranata em nossos corações, de tão sufocados que nós estamos, tão inquietos, tão oprimidos. Nós não temos mais condição de levantar nossos olhos aos céus e dizer, maranata, vem, Senhor Jesus, com um coração de amor, de desejo, de noiva, porque nós estamos cheios de ansiedade, muitas vezes no próprio serviço a Ele, como foi o caso de Marta. Então, inquieta, a ideia ansiosa, e preocupas, a ideia mais interessante. Essa palavra preocupas é perturbas. Então podemos dizer que na descrição do Senhor, Marta era ansiosa e estava perturbada.
Por quê? Por muitas coisas. Coração dividido, distraído. E agora concluindo então sobre Maria. Nessa primeira menção, há pouca coisa e ao mesmo tempo muita coisa para se dizer sobre ela. A primeira coisa, verso 39, tinha ela, Marta, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Há uma outra tradução possível da língua original deste versículo que diria assim: e esta, Maria, assentando-se também aos pés de Jesus. E esse também aí pode nos dizer que Marta também estava sentada, mas não ouviu até o fim, se levantou na hora errada. Então esta Maria, assentando-se também aos pés do Senhor, ou quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Irmão, em Atos capítulo 22, quando Lucas está registrando um testemunho de Paulo, dos 3 que ele deu naquele livro de Atos, Atos 22 registra um testemunho de Paulo. E no versículo 3, Paulo fala assim: eu nasci em Tarso, uma cidade não insignificante da Cilícia, fui educado, escute, aos pés de Gamaliel. Quando é dito que Maria se assentava aos pés do Senhor, isso deve ter um valor imenso para nós, se nós o compreendermos. E uma aplicação espiritual maravilhosa. E vamos dizer por quê. Assentar-se aos pés de um rabino não é possível para mulheres. Maria assumiu uma atitude completamente inadequada, e acho que a palavra melhor seria indecorosa. Porque a sala de estar assentado, ou a sala lá da refeição, assentado aos pés do mestre, não é lugar para mulheres. Compreendeu? Essa é a cultura. Esse era o tempo. Era assim que era. E ponto final. Mas Maria, de tal forma, foi atraída pelo Senhor e por suas palavras, que ela não levou em conta a cultura, os homens que estavam lá, o ambiente. Ela rompeu o caminho naquela sala e assentou-se aos pés do Senhor. Eu fico imaginando aqueles 12 olhando para ela, como dizendo: o que essa mulher está achando que é, o que ela está fazendo aqui no meio de nós? Assentada aos pés do Senhor Jesus. Tão cativada, tão conquistada. E sabe, irmãos, o que ela estava fazendo? E aí voltamos à palavra que já usamos aqui mais de uma vez. Única. Ouvir. Só ouvir. Acho que temos que tirar o só. Ouvir é tudo. Há uma palavra com respeito ao Senhor Jesus, o servo do Senhor, em Isaías 50, texto, creio, bem conhecido dos irmãos. Isaías 50, verso 4, tão lindo. Profecia com relação a Cristo. É dito dele assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Veja esse versículo à luz do lar de Betânia. Ali estava aquele que disse: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra. E Maria estava lá bebendo das suas palavras. Só que o Senhor continua assim: ele me desperta todas as manhãs. Quem está falando é o Senhor. E aí ele diz: desperta os meus ouvidos. Que interessante, irmãos. Ele está dizendo qual é o segredo da sua língua. Você compreendeu? O segredo da sua língua é o seu ouvido. O problema de nossa língua também é nosso ouvido. Nosso ouvido surdo, complexo, tapado, distraído, não atento, né? O segredo da língua de eruditos do Senhor era o seu ouvido de erudito. Agora, se você examinar essa palavra erudito, sabe a conclusão que você vai chegar? Nós tendemos a interpretar assim: quem é um erudito? O erudito é um mestre, é aquele que sabe, é aquele que ensina. Sabe qual é a ideia da palavra no hebraico original? Erudito é aquele que aprende. Ele me deu língua de eruditos e me deu ouvido daqueles que aprendem. Ouvidos de erudito. Esse foi o segredo de nosso Senhor. Sabe o que é dito dele no Salmo 40, que é um salmo de Davi profético, se referindo a Cristo? Sacrifício e ofertas não quiseste, serviços.
Serviço aqui, serviço dali, oferta pelo pecado, sacrifício, isso e mais aquilo. O Senhor ordenou tudo aquilo, irmão. Tinha o seu lugar, mas não era o fundamento. A verdadeira raiz do serviço não estava ali no oferecer sacrifício. Caim ofereceu e foi rejeitado. Então o salmista vai dizer: sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Não te deleitaste com ofertas pelo pecado. Então disse eu: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me, escute, fazer, ó Deus, a tua vontade. E dentro em meu coração está a tua lei, ou a tua palavra. Esse era o segredo. Esse foi o segredo de nosso Senhor. E era isso que Maria queria para si. Então ela rompeu com toda essa tradição, fez o impossível e assentou-se aos pés do Senhor Jesus. Que maravilhoso, irmão. Quando chegarmos lá na terceira visita, nós vamos ver a mesma Maria. Por causa de amar tanto o Senhor e sua palavra, acolher essa palavra no seu coração, ela teve um conhecimento de Cristo único, particular, que levou a fazer aquilo que ela fez, descrito em João capítulo 12, Mateus 26 e Marcos 14. Ungindo o Senhor. Então vamos ficar até aqui por hoje. E vamos pedir ao Senhor então que continue falando ao nosso coração, nos ajudando com relação a esses assuntos, nos ordenando. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos entregar a Ti Tua palavra compartilhada. Queremos pedir Tua misericórdia, Tua fidelidade sobre nós. E que o Senhor venha ministrá-la a nós, explicá-la e também aplicá-la ao nosso coração. Oramos, sim, Senhor, que o Senhor envie a sua luz e a sua verdade e nos guiem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Continua, Senhor, te pedimos, ajudando-nos, alinhando-nos, ajustando-nos, falando ao nosso coração. Esperamos em Ti para esses dias de comunhão. Em nome do Senhor Jesus. Amém.